Então, saudações, nossa audiência. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, aos nossos patrocinadores, e hoje ao nosso excelentíssimo convidado especial, que é o nosso presidente Daniel. Daniel, muito obrigado pela sua participação no nosso Baldingcast. E primeiro queria lhe dar as boas-vindas em nome de toda a família Balding e franquear a palavra para que você primeiro faça uma rápida apresentação sua. Olá, gente. Eu que agradeço pelo convite e, claro, parabenizando também por esse projeto maravilhoso que vocês estão tocando e dispensando o excelentíssimo, né? A gente estava conversando há pouco aqui em off o quanto que eu não sou adepto às formalidades, embora a gente tenha que seguir isso na nossa profissão, mas é uma grande honra estar aqui participando com vocês. Espero que volte outras vezes também. Estou 100% à disposição. Sim, sim, a porta sempre vai estar aberta, né? Estamos muito felizes. Inclusive, a OAB tem nos recebido muito bem, né? A Comissão de Gestão, a CAASE. Então, acho que voltará mais vezes, mas não só você, mas toda a classe, né, da advocacia será sempre muito bem recebida. Antes de começar, queria lhe dar um brinde nosso da Baldingcast, tá? A caneca que geralmente os convidados levam depois para o escritório para tomar um cafezinho. Tá? Fica a nossa lembrança. E aí eu queria fazer já a primeira pergunta, pedindo para você contar um pouco sobre a sua história, por que direito, por que advogar, então como foi a sua trajetória até chegar ao momento atual. Bom, eu sempre fui apaixonado pelo direito por uma influência de minha mãe. Minha mãe é advogada. Ela, durante um período da vida, ela tentou ainda fazer concurso, mas ela acabou optando depois pela advocacia. Chegou a passar em alguns concursos também, mas acabou optando pela advocacia. Eu sempre fui acompanhando, sempre fui muito curioso também, sempre gostei de ler. E tinha algo em mim que as pessoas sempre ressaltavam, desde pequeno mesmo, desde criança, que era essa minha postura conciliadora, né, de tentar juntar as pessoas e chegar sempre num denominador comum em relação aos problemas, né? E aí, acompanhando muito essa trajetória de minha mãe, foi que eu fui, assim, indiretamente influenciado a escolher o curso do Direito. Eu cursei aqui a Universidade de Tiradentes, em Sergipe. Lá que fiz os primeiros amigos, lá também que surgiu acho que talvez seja a primeira paixão da maioria dos estudantes de Direito, que é o Direito Penal. Mas, na verdade, eu nunca atuei no Direito Penal, mas a faculdade tem essas coisas, né? E o despertar pela advocacia surgiu realmente dali do meio para o final da faculdade. Um grupo de amigos que um deles é meu sócio, inclusive, que é Ricardo Almeida, que é o criminalista, e outro amigo meu que começou com a sociedade no escritório, mas que depois optou por seguir um caminho próprio, que foi Armando Batalha Júnior. E a partir dali a gente foi sempre dialogando, trazendo ideias, e no final da faculdade, na reta final, a gente optou por abrir o escritório, né? Já na época de fazer o exame da ordem. Desde o segundo período da faculdade que eu já estagiava, eu comecei estagiando no cartório da Barra dos Coqueiros. Todos os dias de manhã eu pegava aquele barquinho que tinha da Gadantas, atravessava o Rio Sergipe, pegava um táxi, ia para o fórum para bater carimbo, para atender advogado. Depois passei para a defensoria e depois acabei estagiando no gabinete da juíza, a doutora Cristina, na época. Teve um concurso para estágio no Tribunal de Justiça, primeiro concurso de estágio do Tribunal de Justiça aqui do estado de Sergipe. Eu fui aprovado nesse concurso e fui lotado no gabinete da doutora Rosalgina, 11ª Vara Civil, em Sergipe. E aí eu permaneci por 1 ano e meio, mais ou menos, até me formar e já estar com o escritório já funcionando, atendendo já os primeiros clientes e seguindo na advocacia, que é a minha paixão, que é a minha vida, é a minha profissão. E é com ela que eu vou até o final. Que bom. Coisa boa. E ocupando hoje uma posição de abnegação, que a gente sabe que a função de presidente é uma função que exige muito tempo, não é remunerada, mas é uma questão de trazer para a classe um benefício que muitas vezes a gente já vem recebendo de outras
gestões, de parceiros, de classe. Então, assim, um propósito muito bonito que a gente observa, né? E geralmente são posições ali na OAB que são ocupadas por pessoas que são vocacionadas mesmo, não é? Então, muito bom. Eu vou fazer só uma pausa rápida para a gente agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que estão rodando aqui na tela. Né? O iPhone Barato, que foi um dos primeiros patrocinadores que acreditou no projeto. O Neses, que é o núcleo, que tem esse estúdio que hoje nos patrocina também, tem sido a nossa casa desde o episódio anterior. A SVN Investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, que é o assessor de investimentos também, que nos apoia e eventualmente participa dos eventos conosco. A Jet Sales, que tem um sistema de atendimento automatizado. Hoje muitos escritórios acabam utilizando um sistema que hoje é um desafio para a gestão. A gente tem um sistema de atendimento automatizado, mas não perder a questão humanizada. Tá? E aí o pessoal da Jet Sales até mandou um presente para a gente. Tá? Então esse é seu. Tomar muito café, né, nesses próximos dias. Sim, eles trouxeram aqui. Fique à vontade para abrir. Inclusive a plataforma deles acaba funcionando como um CRM. Então é bem interessante aí. Muito bacana. Peguei a sua, tá vendo? A gente tem que mudar aqui, pronto. Agora foi. Agora tá certo. Aí personalizado. Personalizado, gente. Aí, que bacana. Muito obrigado lá, pessoal da Jet Sales. Vou até pegar emprestado aqui a caixa para colocar as duas juntas. E a Paz de Almeida, nosso amigo Eduardo Paz Barreto Seguros, que mandou também para você uma garrafa térmica. Pode abrir aqui? Pode, fica à vontade. Bacana. Sua. Garrafa térmica é importante também. Com certeza. Isso aí não sei se vai... Você sopra o cafezinho, né? Isso aí já leva uma água, um suco. Uma água, um suco. Nessa época de recesso também é uma bebidazinha, né? Tá ótimo. Obrigado. Agradecer aí ao Paz Barreto, a turma do Jet Sales. Obrigado pelo presente. Vocês serão bem usados. Excelente. Voltando à nossa pauta, Daniel. E aí, em relação ao AB hoje, como é que a OAB tem visto a questão da gestão de escritórios, o ensino de executivo para advogados? A gente tem discutido muito aqui na Baldin a importância da gente levar a educação executiva para os nossos colegas advogados. A gente sai da faculdade sabendo direito, a gente muitas vezes abre o escritório de advocacia sabendo resolver um problema, mas a gente não sabe prospectar um cliente, cuidar, gerenciar uma carteira, cuidar do cliente enquanto ele está dentro do escritório, ver as métricas que importam dentro do escritório para poder mensurar o nosso crescimento. Então, hoje, na sua condição de presidente e pela história que você tem na advocacia, como é que tem sido essa visão na gestão de escritórios? Na verdade, a advocacia ela compreende todo um esforço que a gente leva ao longo da faculdade, de cursos, aprimoramento técnico, porque a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. Mas a realidade é que a nossa capacidade técnica ela é uma condição de existência na advocacia. A gente existe como advogado por conta da nossa capacidade técnica. A gente consolida o nosso nome no mercado por causa da nossa capacidade técnica. Mas a maior dificuldade da advocacia é a criação de oportunidades. Eu venho falando muito isso. Hoje eu vou fazer uma entrega de carteiras e eu vou falar isso mais uma vez, que essa profissão ela não é tão simples quanto parece. Ela é maravilhosa, ela encanta, ela enche a gente de orgulho. Mas para a gente ter oportunidade, a gente precisa entender que a advocacia compreende uma série de fatores que vão desde uma simples conversa numa mesa de bar a uma atitude proativa no sentido de chamar a atenção do cliente para que aquele cliente entenda que você é advogado e que você pode prestar um serviço de excelência, mas, acima de tudo, resolutivo em relação aos problemas que são apresentados. A gente fala muito do empreendedorismo jurídico, né, que compreende as primeiras etapas, que são a prospecção do cliente, e eu nunca tive receio de falar dessa palavra prospecção. Não é ilegal prospectar. A captação que é ilegal, ela está prevista lá
no nosso código de ética, no estatuto da advocacia. Mas a prospecção que é lícita é você se mostrar para a sociedade como alguém que é importante para resolver os problemas, né? Então, você inicia a sua trajetória na advocacia prospectando uma oportunidade. A partir dessa oportunidade, você vai precisar consolidar o seu trabalho. Você tem que ter um escritório. Se você não tem um escritório, você vai usar um escritório compartilhado, você vai atender seu cliente num café, em qualquer lugar, não importa. Mas você precisa ter algo muito bem estruturado dentro da sua profissão. A gente fala muito das opções tributárias que você vai fazer para o seu escritório, o seu negócio, porque não deixa também de ser um negócio. Eu venho falando muito pelo Brasil afora sobre a tecnologia dentro da advocacia. Como você pode melhorar a sua atuação para ser um fator diferencial em relação ao teu colega, né? Não estou falando de concorrência, porque eu acho que a advocacia não concorre, mas você precisa ter algo diferente para poder o cliente escolher você como advogado, né? Ninguém imagina que vai começar a profissão tendo a melhor causa, que vai ganhar os honorários e que com isso vai ganhar fama e vai realizar todos os sonhos da vida. Não é assim que funciona. Às vezes pode até acontecer, num momento de sorte. Mas o caminho normal é você trabalhar, é você conquistar e você se consolidar no mercado. Esse é o caminho que todo mundo traça para a profissão. Mas para isso você tem que ter uma estrutura. Imagine se você tem uma causa boa e você quer atuar apenas por aquela causa. Isso passa. Assim, é engraçado quando a gente está começando a profissão e entra aqueles primeiros honorários altos, parece que a vida está resolvida. Aí passa um mês, passa 2 meses e aí você começa a sentir falta novamente. Então, todo advogado tem que estar preparado para o crescimento. Tem que entender que o futuro reserva voos muito mais altos do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, eu particularmente, na minha advocacia, eu sempre projetei o futuro. O meu escritório sempre projetou, sempre olhou para frente, para entender as nossas necessidades, não do momento, mas para entender o que a gente vai precisar lá na frente. A gente pega os erros do passado, a gente pega tudo aquilo que a gente vivenciou, toda a experiência que a gente vai carregando ao longo da nossa trajetória para buscar sempre o crescimento. Lá no escritório, pelo menos, as nossas metas sempre são maiores do que aquilo que a gente acha que pode alcançar, porque você acaba atingindo objetivos e isso é muito gratificante. Mas a tecnologia ela é essencial dentro de um escritório, não apenas para gerenciar processos. A gente fala muito de jurimetria, por exemplo. Jurimetria é algo que pode fazer com que você erre menos, que você tenha atitudes mais assertivas dentro da tua profissão, mas que você conquiste aquele cliente que você quer para o seu escritório. Que você não pegue determinadas demandas que há uma tendência do Poder Judiciário de virar a jurisprudência e lá na frente você ter um prejuízo. Eu já passei por isso. Meu escritório já passou por isso. E acredito que muitos escritórios já passaram por isso e se fizessem à época o uso da jurimetria, talvez não tivessem cometido... não vou falar cometer erros, porque toda causa precisa de cliente, toda causa precisa de advogado, mas teria feito com que o escritório não apostasse em determinado número de demandas repetitivas, né? Mas a tecnologia é essencial, o gerenciamento do seu escritório, a controladoria jurídica. Eu há muito tempo que eu não uso a agenda para anotar prazo. A agenda da OAB, por exemplo, eu não uso há muitos anos. Ano passado eu distribuí com muita felicidade assim, a agenda para a advocacia, mas eu não uso. Porque antes mesmo de ter tanto software no mercado, a gente já utilizava o que tinha há muitos anos lá no escritório. Há mais de 10 anos, salvo engano, que a gente já usa software lá. E o software possibilita que você tenha relatórios dos processos do seu cliente, com filtros, parte financeira, enfim, todo o seu escritório na palma da sua mão. E com isso você não vai perder tempo com atividades burocráticas e você vai focar nos processos que realmente lhe interessam, vai aperfeiçoar tecnicamente a sua equipe e vai fazer algo que é essencial na advocacia. É usar o seu tempo para poder impulsionar o seu escritório. Então, tudo isso é um contexto de fatores que fazem com que a advocacia seja vista não mais daquela forma romântica em que o advogado sentava na mesa,
estudava os papéis pelos livros, marcava com marca-texto a jurisprudência, sempre digitava ali. Não é assim mais que funciona. Hoje em dia você tem petições que são verdadeiras obras de arte, né, em termos do toque visual, para facilitar quem está julgando, para facilitar quem está participando do processo. Então, quem não se atentar para essa fase de transição, que já está muito mais na frente do que se imagina, vai ficar para trás e vai ser engolido pelo mercado. Sim, perfeito. E a gente vem observando as iniciativas, né, que não só a gente na Baldin vem fazendo, mas a gente observa também a Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Do Gidelso. Gidelso, ele Fantástico. Abraça a causa, leva para os municípios no interior, movimenta a classe, tenta levar o máximo possível. Então a gente observa realmente que há uma demanda, que há uma necessidade, mas que existe também algumas armadilhas na internet, né? A gente começa a pesquisar e aí tem aquelas pessoas que falam muito sobre, por exemplo, marketing jurídico, que tentam vender algo que não é uma realidade. Às vezes aparece lá um anúncio do tipo, ganhe 20 mil reais na advocacia penal nos próximos 30 dias, que a gente sabe que não existe isso. Seja um advogado de sucesso. Seja um advogado de sucesso, milionário, etc. Não existe. A advocacia, ela leva tempo, ela leva esforço, ela demanda muito esforço e organização. A gestão ajuda a gente a chegar nessa organização. Sim. Então, se você fosse levar uma mensagem para a jovem advocacia, que a gente sabe, essa nova geração ela é mais imediatista, ela precisa de resultado logo. Então, como é que você, na condição de presidente e de colega advogado, falaria para a jovem advocacia orientando, né? Ou talvez, como é que você orientaria aquele jovem Daniel lá que estava dando os primeiros passos na advocacia? Eu acho que a minha história dentro da advocacia responde um pouco disso, né? Eu, dentro da advocacia, eu nunca tive nenhum apadrinhamento. Pra você ter uma ideia, eu nunca trabalhei. Eu falo que a minha inspiração na advocacia é minha mãe, mas eu nunca trabalhei com ela diretamente. Logo que eu me formei, minha mãe se mudou para Salvador. E eu fiquei aqui sozinho, na cidade de Aracaju, com os meus amigos, com aquilo que eu tinha construído até aqui de relacionamentos. Mas a gente cresce na profissão entendendo que a advocacia ela é uma profissão, acho que profissional liberal como um todo é diferente, mas a advocacia em si, você precisa criar as oportunidades. Lá na OAB, a gente criou com o Gidelso um projeto que é muito bacana, que chama o Advocacia Empreende. E só para você ter uma ideia de como tudo faz a diferença, a gente começa o Advocacia Empreende com uma entrega gratuita de um token de assinatura para você poder advogar, para você ter acesso aos portais da advocacia, PJE, enfim. Ele passa por um projeto legal que se chama Minha Primeira Foto Profissional. Por ali você já dá logo o caminho. Olha, você tem que ter um toque profissional nas suas redes sociais. Eu, particularmente, eu preciso de falar isso com muita clareza para não ser mal interpretado. Eu acho que tudo vale a pena para você, dentro da lei, claro, para você conseguir conquistar o seu cliente e colocar o seu nome no mercado. Mas as redes sociais não vão resolver sozinho o problema de quem está iniciando, em hipótese alguma. Mas é algo que precisa ser solucionado. Você tem que ter o seu posicionamento dentro do mercado através daquilo que é um verdadeiro cartão de visitas eletrônico que vale para todo mundo. Antigamente não existe, quando eu comecei a trabalhar, não existia isso. A gente entregava aquele cartão de visitas na mão e quando você tinha uma chance de conversar com alguém que seria um possível cliente, você tinha aqueles poucos minutos de mostrar o teu valor, né? Mas, seguindo esse projeto do Advocacia Empreende, a gente vem e faz um curso que a gente chama que é o Media Day. É uma verdadeira imersão de marketing jurídico também para você posicionar suas redes sociais, o seu site, todo o seu material de comunicação dentro do seu escritório, da sua advocacia individual e segue com cursos práticos, com noções muito precisas de como elaborar o seu contrato de honorários, como você se vestir, como você se portar. Em algumas áreas faz muito mais diferença do que outras, mas o advogado ele tem que ser olhado pelo cliente como alguém que está vivenciando o sucesso, como alguém que passa segurança, sobriedade, né? Alguém que conhece a lei para poder resolver um problema que está sendo apresentado
naquele momento. Então, o advogado ele precisa estar, sim, bem vestido, ele precisa demonstrar conhecimento em todas as oportunidades que ele tiver. Porque a causa mais simples pode ser a mais importante. Todo mundo tem problema jurídico de diversos tamanhos. É uma coisa que eu sempre falo, assim, que a primeira causa que eu atuei foi uma causa de revisão de conta de celular. Nenhum advogado gosta de atuar com isso, porque nenhuma causa dessa vai ser relevante o suficiente para poder chamar a atenção de você querer prospectar um cliente por conta de uma revisão de conta de celular. Mas foi a oportunidade que eu tive. E esse cliente até hoje está comigo. Esse cliente me trouxe outras causas, outras oportunidades, porque toda oportunidade ela é importante. E aí não adianta cair nesse... É uma armadilha das redes sociais de que ganhe 20 mil em um dia, ou faça seu escritório render 100 mil reais por mês em apenas 3 cursos, 3 aulas que eu vou passar, clique aqui e compre. Isso não... Assim, vale a pena assistir? Acho que sim, mas tudo tem que ter ressalva. O trabalho vale a pena, o trabalho ele é necessário, o aprimoramento técnico ele é necessário para você continuar existindo na profissão, mas não adianta achar que não passe de mágica, a advocacia vai sair de algo de um caráter inicial para um sucesso. Não é assim, tem que ter muito trabalho, né? Então, o empreendedorismo ele é essencial em qualquer tipo de advocacia. Não adianta dizer que eu sou um advogado de boutique, eu pego 6 causas por ano, mas você precisa do empreendedorismo dentro do seu escritório, uma organização que engloba todos os detalhes, desde o começo até o final. Qual é o final? É a entrega do resultado ao cliente. Tem um que nas empresas chama de pós-venda, que é o que você vai fazer com o seu cliente depois que ele termina aquela causa. Você vai simplesmente esquecer ele. Quer dizer, se a gente considera quem não é cliente como um alvo necessário para gerar relacionamento, por que não quem é o seu cliente? Porque, por exemplo, você não está proibido de mandar uma mensagem para o seu cliente falando sobre determinado tema jurídico. Não está. Que você não pode oferecer serviço. Mas, para quem já é cliente, você pode dialogar de uma forma muito mais fácil e lícita. Então, as pessoas, às vezes, não compreendem isso. Eu vou contar um caso aqui para você, sem mencionar nomes, obviamente. Eu recebi uma mensagem, eu recebo muitas mensagens no Instagram. Todos os dias eu recebo mensagem no Instagram e no WhatsApp. Eu chego a receber, eu não vou falar de mensagem, eu vou falar de chats abertos no WhatsApp. Eu chego a receber 300 por dia. E às vezes eu vou dormir 2, 3 horas da manhã respondendo. Hoje, essa semana, por exemplo, eu estou atrasado. Eu estou 7 dias atrasado. Porque eu passei 15 dias viajando e aí acaba que a gente desanda um pouco. Mas já comecei a atualizar ontem. E numa dessas mensagens, que muitas vezes mandam currículo, pedido de emprego, pedido de dinheiro, pedido de oportunidade, foi um advogado desabafando, dizendo assim: olha, Daniel, eu venho acompanhando a gestão, eu acredito em tudo que você fala, acho bacana o seu esforço, sua dedicação, mas olha, eu estou desacreditado com a advocacia. Eu tenho mais de 2 anos que eu sou advogado, na época não tinha sido eu que entreguei a carteira dele, inclusive, e hoje eu tenho ativos 4 processos. E explicou qual era a natureza dos 4 processos, né? Um deles me chamou a atenção, eu vou explicar por quê. Mas eu estou desacreditado, eu estou pensando em largar tudo, porque eu preciso ganhar dinheiro, estou pensando em colocar currículo em lojas, enfim, eu não vou falar o objeto especificamente que ele trouxe. Mas me chamou a atenção um dos 4 processos que ele trouxe. Um processo era de família, de alguém da família, não um direito de família, mas um favor que ele estava fazendo para a família. 2 eram de amigos dele. E 1 era de um presidente de uma associação que ele vinha ajudando e o cara não era um contrato financeiramente atrativo, mas que ele vinha fazendo. Se não me engano, ele ganhava R$500 por mês para essa associação que tinha 80 associados. Eu realmente não me recordo do que era a associação. E aquilo me chamou a atenção. E como eu faço, assim, é uma coisa rotineira. Eu quando os advogados eles desabafam, assim, eu falo: não, venha conversar comigo. Eu falei: venha conversar comigo. E foi aquela mensagem que eu respondi e na hora já apareceu: fulano está digitando. Aí ele falou: tá, eu posso ir agora.
Aí eu falei, agora não, mas vá amanhã de manhã. E ele foi no meu escritório, que eu tinha um compromisso no escritório. No outro dia eu falei, vá no escritório que eu converso com você. E assim, eu tive uma conversa de umas 2 horas com ele. E eu fui fazendo várias perguntas sobre a vida dele, como era a rotina dele, o que ele fazia no dia a dia. Quando ele estava com as horas vagas, o que é que ele fazia? Ele falou, quando estou com as horas vagas, eu assisto televisão, esporte, eu descanso. Mas aí eu questionava, eu falei, mas poxa, você não está insatisfeito com a advocacia? O que é que você faz para poder melhorar isso? Ele, não, eu mando o currículo para os escritórios e fico esperando a resposta. E aí eu parei, falei, olha, está tudo errado. Vamos começar do zero. Vamos lá, primeiro, você não está do zero. Você tem 4 nichos grandes de oportunidades para você trabalhar. Primeiro, você tem um favor familiar. E assim, para quem advoga, para quem começa a advogar, a família ela é um atrativo muito grande, porque quando você faz algo legal para alguém da sua família, é a melhor propaganda que tem. É péssimo advogar para a família quando você não pode cobrar. Mas pelo resultado que isso pode trazer, é muito legal. Então, se você faz um favor para alguém da sua família, você vai ter uma propaganda gratuita, automática, daquilo que você fez. E aí ele falou dos outros 2 amigos e desse presidente. Eu conversei muito com ele sobre a necessidade dele usar as horas vagas para poder escrever, para poder pesquisar, para poder tentar otimizar os relacionamentos que ele tem dentro do nicho de amizades dele. Mas falei também sobre a necessidade, isso é uma dica que eu dou sempre para a advocacia, eu falei, olha, acompanhe os precedentes da STJ, está lá no site, é muito fácil, porque imagine um número de pessoas aqui dentro do nosso estado que se enquadrem em cada precedente daquele que sair consolidado. Eu fui abrir o site do STJ, mostrei para ele onde ele tinha que pesquisar, e falei, olha, você lendo isso aqui sempre, você mesmo vai saber quem você vai lembrar que pode ter uma situação parecida e que pode se tornar o seu cliente de forma lícita. Mas chegamos no cliente que era o presidente da associação. Eu falei, como é seu relacionamento com ele? Eu falei, não, às vezes que sai um movimento processual, eu aviso a ele só pelo WhatsApp. Eu falei, pronto, vamos lá. Esse vai ser o seu primeiro trabalho com esse cliente. Você vai criar uma rotina de manter contato com esse rapaz, independente de ter despacho ou não. Você, às vezes, vai marcar um café com ele no escritório, ele tinha uma salinha alugada, você vai marcar um café com ele no escritório ou na rua, você vai pedir para fazer uma visita lá, e você, todas as vezes que você for conversar com ele, você vai tentar perguntar sobre os associados, e para ele, ou direcionando essa pergunta, você vai tentar inserir na conversa algo que você pesquisou naqueles precedentes do STJ que eu te falei. Aí ele, isso não vai dar certo. Eu falei, calma, tente, daqui a 15 dias a gente volta a conversar. Dei outras orientações para ele. Eu sei que 15 dias depois ele voltou. Aí ele fez, doutor, eu queria te falar uma coisa. Eu tô com 10 clientes novos. Aí eu, por quê? Aí ele me mostrou a tese que ele achou lá do STJ e que, conversando no primeiro café com esse presidente, o presidente falou, não, mas fulano precisa disso. E não fazia a menor ideia, porque às vezes as pessoas não fazem a menor ideia do que tem de direito. Uhum. Esse cara voltou comigo depois para conversar, depois ele voltou com 15 dias, voltou de novo. Eu fui dando outras orientações para ele, mostrando como ele poderia se relacionar com esses 80 e poucos associados que tinham nessa associação, que não são clientes diretos, mas que pelo contrato dele, ele estava obrigado a atender. Então ele tem um acesso a 80 e poucas pessoas, né? E aí ele criou um nicho de prospecção lícita dentro de algo que ele achava que era muito ruim. E aí, sabe o que é legal disso? É que depois disso eu marquei uma reunião no escritório. Eu falei, gente, olha, a gente está pecando num ponto. Eu falei aqui há pouco sobre o pós-venda. Eu falei, poxa, e aí eu usei o exemplo de um nicho de processos que a gente tinha lá, que mudou a jurisprudência e a gente perdeu mais de mil ações. A gente não perdeu por incompetência do escritório, a gente perdeu porque saiu uma súmula que disse que aquilo ali não existia mais. Mas veja, nós temos aqui mil pessoas que são nossos clientes, que fazem parte do nosso ciclo de relacionamentos. Não é possível que essa pessoa aqui não tenha uma revisão de aposentadoria, não é possível que essa pessoa aqui precise fazer algo relacionado ao seu cargo público que tenha, já que muitos são servidores. E aí eu criei,
nós criamos dentro do escritório a necessidade de se comunicar com o cliente, mesmo após a entrega daquilo que ele pediu como processo. Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque a advocacia, ela não vai trazer as oportunidades apenas nos livros, nos cursos, nas pós-graduações. Pode ser que traga, mas a gente precisa entender que quem está com tempo livre, e assim, eu sinto muita saudade de quando eu tinha tempo livre, porque antes da OAB, os clientes não me perguntavam. Eu levava relatórios, eu levava a movimentação dos processos. Né? E hoje o tempo é uma raridade, não só para mim, mas para quem está com as grandes bancas. Então, quem tem tempo livre tem uma vantagem muito grande, que é poder chegar ao seu cliente e levar algo que as grandes bancas não conseguem levar. E a gente fez isso a vida inteira no começo do escritório. Por isso que eu falo que minha história se confunde um pouco com isso. Na época eu tinha tudo planilhado, dos poucos clientes que a gente tinha, e a gente ia dando um tratamento diferenciado. O tratamento diferenciado, essa parte de personalizar a relação com o cliente é muito importante, porque nem todo advogado consegue olhar olho a olho, sentar, tomar um café, conversar, falar no telefone. Muitas vezes é até a própria inteligência artificial do escritório que remete à informação do andamento do processo. Mas se você tem tempo, faça. Porque é desse relacionamento que, além de boas amizades que podem surgir, mas surgem também grandes oportunidades. Perfeito. E se você me permite fazer até um jabá da Baldin, a gente bate muito nisso com os nossos alunos, sabe? Eu sou advogado, eu sou professor de Direito Empresarial da UNIT, onde eu me formei também, mas eu não leciono gestão. Eu falo com o Andres, a gente montou a Baldin para a gente aprender, a gente não montou a Baldin para a gente ensinar. Sim. A gente vai atrás dos consultores de diversas consultorias Brasil afora, a gente traz para que eles orientem os nossos alunos, mas sempre nessa tônica de, olha, não é um atalho, não é vender um sucesso, sabe? Assim, a gente sempre parte bem pé no chão com os nossos alunos de que, olha, vai demandar tempo, vai demandar esforço, mas é uma forma de colher um resultado maior. E aproveitando também, Daniel, você, na condição de presidente, tem passeado por outros estados, levando, claro, o nome do nosso estado, representando Sergipe e observando boas práticas na advocacia em outros estados. Né? Falei passeando não no sentido literal da palavra. Né? É porque depois vai para o corte, né? Não. Mas o que é que você tem observado de boas práticas de advocacia em outros estados e que a gente precisa implementar, ou que alguns poucos advogados já estão implementando aqui em Sergipe, mas que é algo que a gente precise ter mais atenção? É legal isso, porque antigamente isso era algo que era raro, que era você ter as consultorias voltadas para os escritórios de advocacia, né? Mas as grandes bancas de São Paulo, de Minas, do nicho ali, Rio também, têm utilizado de uma forma constante as consultorias para melhorar, para otimizar o nicho de atuação, mas para ter um foco específico na prospecção dos clientes. Quando você tem um alvo determinado dentro da sua atuação profissional, não só na área que você vai atuar, mas até onde você quer chegar com a advocacia, você acaba tendo resultados muito mais satisfatórios. Eu tive uma reunião recentemente em São Paulo, assim, que eu fiquei impressionado com o nível de detalhes em relação a pequenas mudanças dentro da atuação do escritório que fazem tanta diferença. Então, o que mais me chama a atenção hoje é ver que grandes escritórios não abandonaram as consultorias. Isso é um ponto muito, muito interessante de se observar. Sim, excelente. E a ideia também de quando a gente montou os treinamentos, né, tanto que é o nosso carro-chefe, que é o Legal Administration, é pegar aquele advogado que já tem um tempo na advocacia, o advogado, a advogada que já tem um certo tempo, já tem uma certa carteira de clientes, mas que ainda não chegou no patamar de poder contratar uma consultoria. A gente sabe que essas grandes consultorias, elas custam um pouco mais caro.
Então, como eles estão ali aquela lacuna, então a gente traz o consultor como um professor, como um mentor, que vai olhar para ele, vai dar as diretrizes para que ele cresça e aí vai e contrate as consultorias. Mas não deixa de ser uma consultoria também. Mas não deixa de ser uma consultoria. Mas é exatamente isso que eu estou falando. A gente precisa de um auxílio profissional para poder ser avaliado. Não adianta a gente achar que está sempre fazendo certo. Alguém tem que criticar e mostrar qual é o melhor caminho. Sim. E no caso dessas consultorias, é interessante que eles chamam, muitas vezes, o nosso olhar para o que a gente não está vendo. Por exemplo, a gente fez agora, semana passada, pesquisa de NPS com os nossos clientes. E aí é o momento do cliente descer o pau no escritório, mostrar o que o escritório não está fazendo de correto. Graças a Deus, as notas foram boas, mas as críticas foram ali pontuais em um certo aspecto que a gente não tinha observado, e aí já vai para a reunião de planejamento estratégico para corrigir aquele ponto e aí no ano que vem tentar uma nota mais alta com o cliente. É o que a gente tem que observar, não olhar para dentro. É isso que você estava mostrando no ponto entre aspas, da venda, né? Existe um certo tabu na advocacia que a gente não pode mercantilizar, muito embora seja uma atividade econômica, mas de buscar novas oportunidades dentro dos clientes e buscar melhoria também através da visão deles perante a nossa própria atividade. Sim, e a gente precisa ter uma noção muito exata daquilo que o escritório pode entregar. Mas tem uma questão que é esse sentimento de empatia dentro da advocacia, quando você olha para o cliente, talvez seja a maior dificuldade do número indeterminado de advogados hoje em dia, é tentar imaginar o que o cliente espera do seu escritório. Não é só um resultado de uma sentença favorável, mas o que é que você pode entregar para o cliente para poder melhorar a atuação profissional do seu cliente. Se você pegar, por exemplo, um banco que tem ações reiteradas, 10, 20, 30 audiências por dia só em determinado escritório, o que é que você pode fazer para que esse cliente ele se sinta mais contemplado com os serviços que você está oferecendo? Então você precisa sair desse olhar de dentro para fora, para você olhar o escritório de fora para dentro. Porque se você não fizer isso, você vai perder o seu cliente e quem está evoluindo vai tomar o mercado. Verdade. Daniel, a gente está gravando o episódio agora em dezembro, né? Tá todo mundo de recesso. Eu até vim sem terno, porque a gente tá de recesso. Eu sei que você vai fazer entrega de carteirinhas. Peço até desculpas, tá, gente? Hoje eu não usei gravata a semana inteira, mas hoje eu precisei usar porque eu vou entregar a carteira. Que bom, são novos colegas que vão começar a profissão agora. E aí, aproveitando esse momento, para a gente perguntar quais são as tendências da advocacia para 2024 na sua visão. Eu acho que não apenas 2024, né? Quando a gente fala da advocacia do futuro, a gente encontra diversos obstáculos aí, né? Que impedem que a gente tenha uma certeza de como vai ser. Mas a gente está vivendo aí essa era digital, de inteligência artificial, e que se você precisa mudar a sua forma de atuação. Seria difícil imaginar, por exemplo, há 4 anos antes da pandemia, que já hoje a justiça estaria tão evoluída sob o ponto de vista dos processos virtuais. A evolução ela vinha acontecendo, mas por exemplo, você imaginar os direitos, por exemplo, num ambiente 100% virtual, que hoje é uma incógnita para a gente não sabe como que isso vai ser tratado pelo Poder Judiciário, né? Então, pensar o tempo inteiro em evolução. 2024 está aqui já, nós já estamos em 2024, já estamos vivendo a advocacia de 2024, mas é a advocacia do futuro que é tecnologia. Tecnologia sem esquecer, obviamente, a essência daquilo que nos une e que faz com que a gente tenha respeito com os nossos colegas, são as nossas normas éticas, as defesas das nossas prerrogativas e cada vez mais unir a classe em torno daquilo que a gente acredita, que todo mundo busca, que é o sucesso na profissão, que é essa concorrência sadia, né? Embora eu não goste de falar a palavra concorrência, eu acho que nós somos todos amigos e há espaço para todo mundo no mercado. Eu compartilho essa ideia de que não há concorrência e acho que isso também é uma
tendência na advocacia, porque hoje não existe mais aquele advogado, aquela advogada generalista. Sim. Hoje em dia a gente vai orientar um jovem advogado. Hoje em dia a gente não busca o seu trabalhista ou tributário, você busca um mercado. Sim. Então tem um trabalhista que atende ex-funcionário de banco. Então, por ser mais específico, mercado para todo mundo. Então a melhor coisa que a gente vê hoje na advocacia é a possibilidade de parcerias entre os escritórios, né? Um ajudando o outro a colher um resultado melhor. Você tocou num ponto muito importante aí. Os maiores honorários que o meu escritório ganhou até hoje vieram através de parcerias. Seja de parcerias que saíram da minha iniciativa ou do escritório parceiro. Isso é muito legal, porque você acaba ampliando o seu relacionamento e abre novas oportunidades, né? E isso é uma construção, né? A gente sai da faculdade conhecendo um monte de gente na área jurídica e começa a primeira dificuldade, mas eu não conheço ninguém que não seja advogado. E sai do relacionamento, mas também não pode esquecer os colegas advogados, porque ali é onde a gente consegue, às vezes, garantir um cliente, um honorário interessante. Daniel, hoje você ocupa um cargo muito importante, né? E tem feito uma gestão muito elogiada, né? E acho que é um mérito não só seu, mas das pessoas que você escolheu estar ali junto com você. E um recado que a gente queria que você desse para a jovem advocacia e para quem está ali já não tão jovem advogado, mas nos primeiros anos, que é o que é que a pessoa precisa despertar de habilidades, competências, se ela quiser ocupar um cargo tão importante quanto o de presidente. Cara, a minha história na presidência da OAB, ela é tão diferente de tudo que eu já rodei o Brasil inteiro agora por conta da ordem, e em cada seccional que a gente visita tem uma história. Aquele presidente se tornou presidente porque já passou por tais comissões, já foi diretor, já foi conselheiro. A minha história é diferente, porque quando eu resolvi disputar a eleição, eu nunca tinha participado absolutamente de nenhuma comissão da ordem, nunca tinha exercido nenhum cargo na ordem. E é engraçado que o andar da presidência mesmo, eu nunca tinha subido até ele. Eu tinha ido pouquíssimas vezes na OAB. Uma vez eu fui para receber a carteira e foi na Caixa, não foi na OAB. Outra vez eu fui tomar vacina, não passei nem para o prédio histórico, foi no plenário. Então, às vezes, as oportunidades existem, né? Eu tinha esse desejo eu sempre tive dentro de mim esse desejo de ajudar as pessoas. Tem alguns relatos que a advocacia traz antes de eu até ser conhecido, de ter colocado o meu nome à disposição, de gente que eu ajudava com elaboração de peça, com soluções jurídicas, né? Porque eu me sinto muito realizado em entregar algo positivo para as pessoas. Antes de ontem, por exemplo, a gente fez a entrega do Cowork do Sertão. Eu voltei para casa muito cansado, porque tem sido dias cansativos, eu venho rodando o estado e cumprindo uma série de agenda, mas eu voltei muito realizado para casa, muito feliz. Ao ver o sorriso da advocacia, e quando a gente fala de sorriso, para quem vinha de um período pós-pandêmico, de muita tristeza, de muita insegurança, quando a gente fala de ver o sorriso da advocacia, a gente fala de ver esperança no olhar das pessoas. Isso é muito significativo. Quem quiser ocupar o cargo de presidente da OAB, basta seguir a trajetória, basta acreditar. Eu acreditei que eu ia me tornar presidente e consegui. Foi uma história curta, é verdade, mas cada história tem a sua trajetória, né? Essa foi a minha. E eu sei que eu estou aqui na presidência da OAB para mostrar que esse cargo ele é da advocacia. Qualquer pessoa pode chegar lá. Eu, uma vez, numa entrega de carteira, eu perguntei a um advogado, às vezes eu faço umas perguntas assim esporádicas, né? Só que eu perguntei pelo microfone qual era o sonho dele. Aí ele falou, não, meu sonho é me tornar presidente da OAB. Eu achei muito bacana isso. Né? Assim como num evento, teve um advogado que tinha acabado de receber a carteira que me disse que ele seria governador do estado de Sergipe. Aí eu falei, posso tirar uma foto com você?
Porque quando você for governador, eu vou ter uma foto com o governador do meu lado. Então, acho que é tudo uma questão de você acreditar onde você quer chegar. Eu falo muito isso. A gente pode alcançar tudo o que a gente quiser. Não existe incapacidade em qualquer ser humano. O que existe é você ter resiliência, é você seguir sempre os caminhos sem os atalhos, como você falou, porque as oportunidades que parecem boas, assim, fantasiosas, vão aparecer toda hora na sua frente. Venha por aqui que você vai ganhar muito. Às vezes não é assim que funciona. Então você tem que fazer boas escolhas na vida. Tem que andar com as pessoas corretas. Nem sempre a cara bonita vai trazer um coração que tenha bondade. Então, acho que é isso, é acreditar. Quem quiser ser presidente da OAB, vai ser presidente da OAB, desde que tenha bons propósitos. Sim, perfeito. Daniel, eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas aí eu vou até marcar aqui para não esquecer, porque você falando agora de que visitou diversos outros estados, os municípios no interior aqui de Sergipe, conheceu um monte de gente. Nesse período em que você ocupou a presidência, você deve ter acumulado uma experiência não profissional, mas uma experiência de vida muito valiosa. E aí uma pergunta que eu não tinha preparado, mas que me surgiu agora é como é que o Daniel, que vai deixar a presidência eventualmente, né? A gente sabe que há uma possibilidade de uma reeleição, mas assim, é algo que passageiro. O Daniel é advogado, é o Daniel O meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2024. Tá chegando. E aí, como é que você vê a advocacia, a profissão, depois desse período, né? Como quando você volta para o escritório agora, o que é que você pretende trazer de novo? Acho que primeiro eu tenho que relatar a experiência que eu venho ganhando na frente da presidência da Ordem, né? Não é fácil lidar com pessoas, né? E quando você está no cargo que eu estou especificamente, diariamente eu preciso conversar, motivar, solucionar diversos problemas dentro do Conselho Federal, estabelecer novas relações. Por um tempo aí, a Seccional de Sergipe, ela estava sem aquele seu histórico protagonismo junto ao Conselho Federal, e muita gente colocava em dúvida se aquele jovem advogado, na época com 38 anos, teria maturidade suficiente para levar o Estado de Sergipe no patamar que merecia, né? E eu acredito que a abertura da nossa conferência, que a gente fez agora em setembro, foi muito elucidativa em relação a isso, né? Ver o presidente do Conselho Federal, o presidente do FIDA, ver o membro honorário vitalício, que é o grande líder político hoje do Conselho Federal, que é Marcos Vinícius Furtado Coelho, todos naquela mesa, com tantas lideranças políticas, administrativas, advocacia, enfim, órgãos públicos, ali sentados, e ali a gente anunciar, por exemplo, a construção de uma nova sede, é algo que mostra que realmente a OAB Sergipe vem adquirindo esse protagonismo, né? Nós fomos convidados e assim, a minha forma de fazer política dentro da Ordem nunca foi nem nunca será de imposições ou trocas, né? Eu acredito que quando a gente mostra o nosso caráter, a nossa boa conduta, as coisas acontecem naturalmente. Eu não pedi, por exemplo, mas eu passei a integrar a diretoria do FIDA. Eu não pedi, mas o presidente Beto Simonetti me colocou no Comitê de Marketing Nacional. Eu não pedi, e o presidente Beto Simonetti me nomeou para ser um dos relatores da Carta da Conferência Nacional da Advocacia. E hoje Sergipe é um dos estados que mais vai receber recursos para investimentos nesse próximo ano agora, que é o último ano do triênio. Então, eu ganhei muita maturidade. Quem me via ali aos 38 anos não sabe da minha história de vida, de quem sempre se esforçou, de quem sempre trabalhou, de quem começou a advocacia do zero e quem construiu o escritório com os seus sócios através do trabalho e das estratégias que fazem parte de todo advogado que começa com o empreendedorismo dentro da profissão, né? Então, embora eu já me considerasse uma pessoa muito madura, já tinha à época 15 anos de profissão, estou chegando agora a 17 anos de profissão, não são 17 meses, são 17 anos de profissão, é muita coisa, né? Mas hoje eu me considero muito mais maduro. É um desgaste emocional, físico, é um dano familiar muito grande que existe, ficar longe dos meus filhos, ficar longe da minha esposa,
ver pouco a minha família, que mora toda na Bahia, mas é uma entrega, é um período. Por isso que você falou muito bem, é uma fase que tem dia de começo e dia de terminar, né? Mas assim, o que eu tenho a dizer é isso, eu estou realizado no que eu estou fazendo, porque eu ajudo as pessoas. Mas o Daniel, primeiro assim, eu não parei de advogar, eu sobrevivo da advocacia, a função de presidente não é remunerada, então eu continuo advogando, eu continuo peticionando, só eu acompanho as minhas publicações, eu não consegui tirar ainda esse meu costume de eu mesmo acompanhar as minhas publicações, eu mesmo lanço lá os prazos no software lá do escritório no meu acesso. Então, eu acho que o que eu levo de novo para a advocacia, quando esse período acabar, é a experiência. Né? A experiência de tudo aquilo que eu passei ao longo desses 3 anos para ajudar os meus colegas. E, claro, quem ajuda os colegas aprende um pouquinho mais também. Né? Mas, com muito respeito, com muito cuidado também com os nossos colegas advogados, acho que é preciso ser dito também. Então, assim, eu não vou voltar para a advocacia, né? Eu vou voltar a focar 100% na profissão e espero que a minha trajetória de vida profissional continue seguindo o mesmo caminho, um caminho de evolução, um caminho de lealdade, um caminho correto, para oferecer para os clientes sempre algo positivo, algo novo. E tem sido uma gestão muito agregadora. Eu tenho observado os colegas como a gente não observa que passou-se uma eleição, que houveram 2 lados. Hoje a gente vê uma advocacia aqui em Sergipe, né? E eu acho que isso é muito da proposta que se desenhou na campanha e que vem sendo aplicado, né? Helder, eu nunca tive absolutamente nenhum problema com nenhum colega advogado. E eu sei, assim, todo mundo sabe que a OAB nos últimos anos ela estava polarizada. Existiam 2 lados, né? O lado do líder político da advocacia A e o lado do líder político da advocacia B. E eu entrei na presidência com o propósito de não ter lado. De não ter lado, entenda. Eu tenho um lado político, claro, eu sou muito leal ao meu grupo e tenho em mim isso. Eu nunca estarei em outro grupo, nunca vou ser desleal a esse agrupamento político dentro da ordem. Mas dentro da gestão da ordem, da presidência, em relação às nossas ações, em relação ao nosso acolhimento, à nossa atitude, nós jamais iremos tratar de forma diferente qualquer tipo de colega advogado. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, passo essa orientação para todos os conselheiros, todos os diretores. Se é alguém que militou contra a gente na campanha ou em eleições anteriores contra o nosso grupo, merece até ter um tratamento melhor para mostrar que a ordem não tem absolutamente lado político. Então, assim, eu fico muito tranquilo em relação a isso e eu sempre dizia isso também, continuo dizendo. O nosso maior desafio é unir a advocacia sergipana. E eu posso falar a você com absoluta tranquilidade que onde eu passo, não estou falando de elogio, porque eu sempre recebo os elogios com muito cuidado também, mas onde eu venho passando, está tendo esse reconhecimento da união da advocacia. As pessoas falam, não votei em você, mas eu estou gostando. Eu falei, que bom. Mas eu não quero que essas pessoas se sintam obrigadas a, no futuro, votar no grupo A ou B por conta disso. Não. Cada um vai continuar tendo a sua ideologia, a sua preferência política. Eu não sei ainda se eu vou disputar uma reeleição, eu tenho uma intenção, assim, depende. Já me perguntaram isso antigamente. Dani, você vai disputar a reeleição? Eu vou me sentir apto a disputar a reeleição se eu entender pessoalmente, aqui é a pessoa Daniel, se eu entender que o trabalho foi satisfatório sob o ponto de vista daquilo que a gente se propôs a fazer pela advocacia. Eu hoje, fechando esse ano de 2023, eu estou satisfeito com aquilo que a gente vem fazendo. Eu sei que há muito a fazer, há muito a melhorar, mas falta um ano ainda, e dentro daquele nosso card de propostas que a gente trouxe para a advocacia, se eu entender que a gente conseguiu cumprir quase tudo aquilo, eu vou me sentir preparado para poder colocar o nome à disposição para complementar e trazer muitas outras coisas. Mas isso é muito relativo e a gente precisa seguir com esse propósito, unificar a advocacia do nosso estado. Não é unificar, de ficar todo mundo melhores, não é isso, é de unificar em torno do fortalecimento da nossa profissão. Perfeito.
E é um legado que você deixa, né? Claro que existem Eu acho que todas as gestões deixam seu legado, isso é muito bacana no sistema da OAB. E eu tenho muito respeito pelos ex-presidentes que passaram por lá. Cada um tinha o seu jeito de gerir. E na campanha, eu não criticava o meu adversário. Eu falava, olha, eu quero propor algo diferente. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu acho que eu estou fazendo. Né? Essa questão da interiorização, a questão de colocar a advocacia no foco das atenções sempre. Né? As outras gestões deixaram seu legado. Teve gestão que deixou legado administrativo, teve gente... Enfim, cada um teve a sua contribuição. E eu tenho certeza que quem entrar depois de mim vai ter o seu mérito, vai deixar o seu nome marcado na história, porque o sistema é isso. Perfeito. Aí voltando para aquela pergunta que eu tinha deixado pronta, aí a gente já indo para o final, que é o seguinte, voltando para a questão da gestão, o que é que você tem observado na advocacia em relação aos erros ligados à gestão? Quais são os principais erros de gestão que os advogados têm cometido? Como a gente poderia ajudar, dando uma dica? Como é que a OAB tem tentado ajudar também esses advogados? Erro de gestão, você se refere à gestão dos escritórios, à gestão da carreira como um todo? Gestão de tempo, financeira, de produtividade, de pessoas. A minha opinião, tá? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque dentro de mim, dentro da minha profissão como advogado, eu sempre planejei aonde eu queria chegar e quais seriam os instrumentos. A gente fala de tecnologia. Tecnologia é um instrumento, não é uma meta. A gente fala de estabelecer dentro do seu escritório uma controladoria. Isso também é um instrumento, mas você quer chegar o produto final é aquilo que você oferece para o seu cliente. Né? Então, o planejamento ele é essencial. E o meu sentimento é que a falta de planejamento faz com que alguns escritórios que... Eu não vou citar nomes, a gente sabe que aqui na sociedade sergipana, por exemplo, tem escritórios que sempre foram grandes e que hoje não estão mais no mesmo ritmo. Claro, aparece gente boa no mercado e assim, Sergipe tem muito advogado bom. É uma coisa que eu vou lá para São Paulo, eu vou para Brasília, eu viajo o Brasil todo e eu volto para cá cheio de orgulho, porque eu vejo o quanto que essa terra deu escritório, advogados bons para o estado de Sergipe. E isso me orgulha muito. Mas, enfim, só respondendo a sua pergunta, eu acho que é a falta de planejamento mesmo. Muito bom. Daniel, já indo para o final... Eu vou só agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, o iPhone Barato, a Neses, que tem nos hospedado aqui, os nossos próprios treinamentos, a Jet Sales, a SVN Investimentos, na pessoa de Wilden Júnior, nosso assessor, e ao Eduardo, da Paz Barreto Seguros, que também tem nos apoiado, né, e trouxeram esses brindes hoje para você. Daniel, queria só que você fizesse as suas considerações finais, uma mensagem para a nossa audiência e já aproveitando para agradecer a você pela participação. Sei que você é muito ocupado, né? A gente está aqui correndo contra o tempo para poder liberar você para a entrega de carteiras e parabenizar, né, pela carreira que você tem na advocacia, sempre de muito respeito com os colegas e pela gestão que você tem feito na OAB, que realmente é muito elogiada e tem diversos méritos e vai deixar um excelente legado para a nossa advocacia. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado também pelo reconhecimento. Acho que é importante também ressaltar isso, porque eu não trabalho sozinho dentro da Ordem, tem um número imenso de colegas lá que estão colaborando, os membros de comissão, diretores da OAB, diretores da CAASE, da ESA, do Conselho Estadual da Jovem Advocacia, nós temos lá a Procuradoria, nós temos vários integrantes do grupo político também que colaboram de forma gratuita todos os dias com essa gestão. Então, não é uma vitória sozinha, é uma vitória de um conjunto de colegas, mas eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é uma mensagem de esperança, né? A gente não pode duvidar da nossa capacidade jamais. A gente tem na vida, o que a gente busca não é o dinheiro, o que a gente busca não é a fama, não é o reconhecimento, a gente busca ser feliz. O propósito de todo ser humano é buscar a felicidade. Então, eu falo sempre isso para a advocacia que está iniciando: não duvide, não ouse duvidar dos seus sonhos, porque os seus sonhos eles serão sempre factíveis, desde que você entenda encontrar os caminhos para chegar até lá.
Então a mensagem é essa, a gente está aqui no mês de dezembro, então é um período natalino também, que a gente, claro, eu particularmente vou tentar dedicar um tempo maior à minha família, eu que estou devendo tanto dentro de casa. Mas assim, agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez pelo projeto, desejar um excelente Natal, um feliz Ano Novo também, e que 2024 seja de muitas realizações para a advocacia do nosso estado. Estou sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fico aguardando os comentários de vocês e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.